Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus. E falando ainda sobre o que Apocalipse diz, eu acho que é maravilhoso a gente fazer um vídeo só sobre o que João fala sobre o trono de Deus. Depois a gente faz um outro falando sobre os seres que estão na frente do trono. Mas sobre o trono de Deus, eu acho isso significativo. Porque o trono, ele simboliza autoridade, ele simboliza justiça, ele simboliza governo. E governo, nesse mundo caído que a gente habita, tem muito a ver com corrupção e problemas e um poder que não é bem usado. Mas quando se trata de Deus, que é criador de todas as coisas e pessoas e da vida, é um governo de amor, é um governo de paz, de justiça. Então, o trono do Senhor, ele representa muito mais do que só uma monarquia, só um rei que está assentado em um lugar onde ele manda e desmanda. Ele representa um ápice de governo, de justiça, de tomada de decisão, de sabedoria, que nós, meros mortais, não conseguimos ter acesso, nós não conseguimos entender a grandeza disso. Mas em Apocalipse 4, quando João fala sobre o trono, eu acho que é interessante a gente comentar alguns dos aspectos que ele vê, que tem a ver com essa soberania, com essa justiça, com essa autoridade, com esse senhorio de Deus, que deve gerar temor e tremor nos nossos corações, porque é o dono de todas as coisas e criador de tudo. Então, em Apocalipse 4, eu tô lendo aqui na minha Bíblia, versão NVT, nova versão transformadora, do leãozinho colorido aqui. Eu não vou ler o capítulo todo, mas em Apocalipse 4 fala assim: então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu, e a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo como um toque de uma trombeta. E a voz disse: suba para cá, e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois dessas coisas. E no mesmo instante eu fui tomado pelo Espírito e vi um trono no céu e alguém sentado nele. Aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas de jaspe e sardônio. Um arco-íris com um brilho semelhante ao da esmeralda circundava o seu trono, e ao redor do trono havia 24 tronos, nos quais estavam sentados os 24 anciãos. Estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões, e na frente dele havia 7 tochas com chamas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, cintilante como cristal. Daí para frente, no final do capítulo 4, ele vai falar um pouco desses seres que estão na frente do trono. Mas falando só do trono aqui, que já dá bastante coisa, é interessante que João não tem coragem, ele não tem audácia de falar quem está sentado no trono. Ele fala alguém. Em algumas versões ele fala um semelhante. Em algumas outras versões ele fala uma pessoa sentada no trono. Então depende da versão que você vai ler, mas se juntar as versões principais em português e inglês, a gente vai ter que João vê uma pessoa semelhante a nós, um alguém de poder sentado naquele trono. E esse alguém, ele emitia uma visão como a de jaspe e sardônio. O que é jaspe e sardônio? São pedras preciosas de tons mais avermelhados, com tons parecidos de fogo. Existem outros tipos de jaspe, mas os teólogos acreditam que nesse aspecto o jaspe e o sardônio são parecidos nos tons avermelhados, alaranjados, com tons parecidos de fogo. Então devia ser mais ou menos essa visão que ele estava vendo, que faz todo sentido com o que Daniel falava na palavra e o que Jesus fala também, que a gente vai comentar. Então, primeira parte é que ele fala que tem alguém sentado no trono. E esse alguém é uma pessoa, não é um ser de luz, não é uma poeira cósmica, é semelhante, é similar ao que nós entendemos como um ser pensante racional. Então, esse semelhante, ele já nos mostra algo para nós, que nós temos um representante, nós temos uma semelhança, como Gênesis falou, façamos o homem em imagem e semelhança. Quando João olha para o trono e diz, é uma pessoa semelhante, ele está dizendo, aquilo que Gênesis falou não é mentira. Nós temos semelhança com o Senhor, porque somos do mesmo Espírito, e esse Espírito nos permite ter uma comunhão maior. Esse é assunto para outro dia. E aí ele fala que tem um arco-íris ao redor do trono. O arco-íris, quando ele é falado na palavra, ele é falado em Gênesis, quando Deus faz uma aliança com Noé. Ele fala, olha, Noé, esse arco-íris, toda vez que você vê esse arco de cores, que são 7 cores, no céu, você vai se lembrar que eu estou fazendo uma aliança com você, que eu prometo não mais destruir vocês como aconteceu no dilúvio, mas
usar de graça e misericórdia para conosco. É isso que o arco-íris representa, que mesmo que a gente mereça, o Senhor não vai nos destruir, mas nos salva. Então, o arco-íris na Bíblia representa essa aliança de Deus conosco. E existe um arco-íris em volta do trono dele, isso é muito incrível. Depois, algumas pessoas também falam sobre a questão do arco-íris representar a salvação, né? Porque Noé e a sua parentela tinham acabado de ser salvos de um dilúvio na arca, que muitos teólogos dizem que representa a igreja, né? O mundo caído sendo destruído, e aí o povo que confia em Deus entra naquela arca e sobrevive aos trancos e barrancos até chegar numa novidade de vida, onde existe essa aliança do arco-íris. Então, pode representar também, como dizem em Hebreus, a salvação para nós. Mas esse é o ponto. Em volta do trono do Senhor Deus existe um arco-íris, como se fosse uma esmeralda. Isso pode nos remeter tanto à questão da natureza, o verde e a preciosidade, quanto à questão da rigidez. Mas o arco-íris, biblicamente, ele vai falar sobre essa aliança de Deus conosco, de graça e misericórdia. A fidelidade que ele tem com a gente é muito linda, né? A gente não merece nada e ele sendo fiel. Isso é emocionante. Depois ele vai falar que tem relâmpagos, trovões e vozes saindo do trono. E existe um consenso entre pastores de que esses relâmpagos, esses trovões, essas vozes são liberados pela nossa oração, pelo que está escrito em Apocalipse 8. A gente ainda está no 4, mas que a nossa oração, ela sobe como um incenso e libera, né, naquela atmosfera do trono, essas vozes que causam temor e tremor, que causam um impacto de poder e da autoridade de Deus, porque o Senhor é um Senhor justo e ele não libera somente bênçãos, mas ele também libera um juízo, a sua justiça, e isso sai como um som de relâmpagos, trovões e vozes. E é lindo falar porque o relâmpago, ele é uma luz, né, no meio daquele céu nublado de treva, de chuva, né? Os trovões é o som que você ouve dessa luz chegando. E as vozes, elas falam sobre o ato de falar. E tudo que Deus faz na palavra, e tudo que nós crentes fazemos na nossa vida, é falando do nome de Jesus, é proclamando a palavra, é declarando a autoridade, é profetizando. Então, o falar, essas vozes que saem do trono de Deus, tem que estar em consonância com o que a gente também fala, já que a gente crê que existe esse reino sobre nós, desse trono, desse rei. Então, ele também fala que arde o fogo do Espírito. E em Salmos e em Deuteronômio, Salmos 97:3, Deuteronômio 7:9, a gente pode partir do princípio que esse é o mesmo fogo que depura e mata os germes do pecado, né? Que lá o Antigo Testamento fala. Mas aí eu te pergunto, se em Efésios fala que só existe um Espírito e todos agem por esse único Espírito, que Deus é um Espírito só, por que são 7 tochas de 7 Espíritos? Como a gente já falou aqui, 7 simboliza a perfeição, a totalidade, o auge de Deus. Então, mais pra frente, vai falar de um cordeiro com 7 olhos. Não é necessariamente, não quer dizer que ele tenha 7 olhos, mas quer dizer que ele tem a perfeição da visão. Todas as vezes que aparece o 7 nessa escatologia, eu tô falando o quê? 7 é a perfeição, é a completude, é aquilo que é pleno, é a plenitude máxima. Então, os 7 Espíritos de Deus tá mostrando que é o Espírito do Senhor em sua plenitude, mesmo que ele seja um Espírito só, que é o Espírito Santo. Então, essas 7 tochas representam 7 Espíritos de Deus, é a plenitude e a perfeição do Espírito que está diante do trono. E em Hebreus 12:29 fala que Deus é fogo consumidor. Daniel 7:9 fala que o trono de Deus é feito de fogo. O que isso quer dizer para nós? Quando eu falo de 7 espíritos, aparece o espírito na Bíblia como azeite, como pomba, como vento, mas também como fogo. Até como água viva também, acho que fala, mas também como fogo. E no capítulo 5, o João fala desse cordeiro de 7 olhos. No capítulo 4 ele fala das 7 tochas de fogo. Mas o que é importante da gente entender? Que essa plenitude de Deus, ou seja, quando o Espírito está no auge, ele se apresenta como fogo. Um fogo que consome, um fogo que purifica, que tem tudo a ver com
toda a palavra diz que o Espírito Santo ele tem essa capacidade de purificar, de queimar, de gerar cinza, de gerar incêndio, de aquecer, de trazer luz, porque você tem que entender que na época que a Bíblia foi escrita, a gente não tinha uma lâmpada, não era a eletricidade, né, a energia elétrica, não era a forma de se ter luz, a forma de se ter luz era através do fogo. Então, mais do que só o fogo como aquilo que queima, é a luz que isso gera. Se Jesus fala que ele é luz, e Deus é o Deus da luz, isso é muito lindo. O Espírito Santo, ele é a plenitude da luz. Ou seja, não há treva diante do trono do Senhor. Então, se você tá passando por algum momento de treva, de escuridão, chama o trono do Senhor para você, porque ali a luz é plena e completa. Amém? E para finalizar aqui, mais ou menos, ele vai falar que existe um mar de vidro, que é como se fosse um cristal. Vidro e cristal tá falando de transparência, de coisa que é limpa, da verdade do Senhor. É um rio de verdade e justiça. Mas olha só, ele fala um mar de vidro, como um cristal. E depois ele fala de um rio da vida, que sai do trono. Daniel 7:10 fala que do trono sai um rio de fogo. E Apocalipse 22 fala de um rio de água da vida, que é brilhante como esse cristal, saindo do mar de vidro, que sai do trono e que sai do cordeiro. E Salmo 89 diz que a justiça e o direito são fundamentos do trono, que a graça e a verdade precedem o trono do Senhor. E Hebreus, para finalizar essa ideia minha aqui, diz que nós somos feitos como ministros de labaredas de fogo. Sabe o que eu entendo disso? Que tudo é fogo. E não é porque eu gosto, não. Mas nós somos ministros de fogo para ter comunhão com Deus que parece pedras de fogo, que tem um trono que sai um rio de fogo, de um mar de vidro, e vidro é fogo na areia. E onde você percebe tudo isso? Existe um fogo consumidor do Senhor, que é a verdade e a justiça dele, que tem muito a ver quando a palavra de Deus diz que quando a gente chegar no céu, diante do trono de Deus, todas as nossas obras nessa terra serão consumidas por um fogo, onde se suas obras são só feno e palha, elas vão ser consumidas e você não vai ter nada para entregar para Deus. Mas se as suas obras são preciosas como ouro, aquilo vai ser dinamitado, vai ser límpido, vai ser purificado e vai ser cada vez mais brilhante e precioso. E aí você vai ter o que mostrar para o Senhor. Ou seja, o trono de Deus, ele tem um mar de vidro que sai num rio de água viva e num rio de fogo, e alguns teólogos acreditam que então tanto o mar quanto os rios são fogos em diversas estações ou de diversas formas. Outros acreditam que verdadeiramente você tem um rio de água e um rio de fogo que sai desse mar de vidro, em que toda a visão se equipara ao fato de você ter tanta purificação da limpeza quanto a do fogo, que vem de um mar de vidro que é cristalino, que é límpido, que é justo, que é a verdade, e a verdade que te liberta, é a verdade que te dignifica. Então, tanto esse rio da vida quanto esse mar de vidro, terminei de ler as anotações aqui, tanto esse rio da vida quanto esse mar de vidro, quanto esse rio de fogo que Daniel fala, complementam uma visão de um trono de justiça. E da onde que sai esse trono, sai vida, e vida em abundância, com forma de verdade, onde você olha e enxerga todas as coisas. Vidro é isso. E um vidro limpo ainda pode ser visto como um espelho, e espelho reflete a verdade. Um espelho, não esses espelhos côncavos e convexos nossos que deixam você mais magro, mais alto, mais diferente dependendo da distância, mas um vidro completamente cristalino vai te deixar num reflexo de te mostrar quem é você diante do trono de Deus. E Davi diz em algum lugar dos Salmos que ele precisava ser prata polida. A prata polida é reflexo. Tudo aquilo que gera reflexo gera o espelho da verdade. Existem várias palavras que falam sobre espelho na Bíblia, no sentido de se enxergar, de se ver, de ver ao Senhor. Mas diante do trono de Deus, que deve estar no nosso coração, porque Jesus diz que o nosso coração, ele tem que estar conectado com as vontades do Senhor. As vontades do Senhor vêm direto do trono. Se as nossas orações chegam e saem como vozes, relâmpagos e trovões, diante de um rio de verdade e de justiça, num arco-íris de aliança, e com 7 espíritos de fogo do Senhor, clamando ali, né, pelo seu poder, então nós temos que ter o trono no nosso coração.
Nós temos que começar a pedir e buscar e ser governados pela soberania daquele que está no trono, que é semelhante a nós por graça e misericórdia dele. Nós não pedimos para nascer, por mais que seus pais desejassem que você existisse, eles nunca souberam como você realmente seria. Eu acho que para os meus eu sou uma grande surpresa. Então, é só Deus que sabia quem você era e só Ele que desejou você como você é. E é em gratidão e amor a esse Deus que você tem que deixar Ele reinar, não só no trono celestial que João viu arrebatado pelo Espírito lá na ilha de Patmos enquanto escrevia o livro de Apocalipse, mas reinar no seu coração, porque você entregou ele a Deus e consagrou ele a Deus. Então faça essa oração, fala: Senhor, que o seu trono possa ser no meu coração, que eu sinta o tempo todo a aliança que o Senhor tem de graça e misericórdia, que não vai deixar minha vida ser destruída por um dilúvio através daquele arco-íris, que eu sinta o tempo todo o calor e a luz dos seus 7 espíritos em 7 tochas, que é um só e que me ama e que está pleno na minha vida, a ponto de deixar que eu enxergue todas as coisas, porque eu não estou em treva. Senhor, que esse trono onde o Senhor é meu semelhante, eu enxergue que Cristo se fez homem para me salvar, para me curar, para me justificar. E essa justiça plano de um mar de vidro, onde se encontra um rio de fogo, um rio de água viva, e esse rio é um fogo consumidor que me faz ministros de fogo, como Hebreus diz, e eu quero queimar pelo Senhor. E sendo todos um só, numa comunhão maravilhosa, eu vou deixar o Senhor reinar sobre mim. Eu vou deixar a sua soberania ser maior do que a minha vontade. E é através disso que o seu trono vai reinar na minha vida e no meu coração. Eita, aleluia. Amém? Então, em nome de Jesus, que essa revelação do trono de Deus de Apocalipse 4, o começo, possa chegar ao seu coração. E depois a gente vai falar sobre os seres que estão diante desse trono, os anciãos, os cordeiros e todos os seres maravilhosos. Mas que isso possa ter lugar no seu coração. Que o Senhor te favoreça.